Olá, seja bem-vindo à primeira videoaula do Videolabs. Para começar os nossos experimentos, antes da gente partir para as leis de Ohm, leis de Kirchhoff e para o circuito propriamente dito, a gente vai dar uma geral sobre como usar os equipamentos que a gente vai utilizar, basicamente. Então a gente tem um multímetro, aqui tem os cabos, e a gente vai falar um pouquinho sobre como utilizar esse equipamento aqui. Esse é um multímetro da Minipa. É uma marca muito conhecida, é uma marca que está presente em quase todos os laboratórios. Esse é um multímetro digital. Aqui, você pode ver que ele está desligado. Nesses dois extremos ele está desligado. Aqui a gente tem a medição de tensão alternada, tensão contínua e tensão em milivolts. Aqui a gente tem medição de frequência, medição ômica e teste de continuidade, medição de capacitância. Aqui a gente tem o miliamperímetro, o microamperímetro. O mili e o micro, como a gente já viu em outras videoaulas, são maneiras de abreviar aquele expoente, 10 a menos 3, 10 a menos 6. Então, isso aqui é a nossa escala. Se a gente está medindo uma corrente que é de miliampere, a gente coloca na escala de miliampere. Se é uma corrente um pouco mais baixa, a gente quer um pouco mais de visualização das casas decimais, a gente coloca em microampere. Para medir tensão é a mesma coisa. Se a gente está medindo uma tensão que é mais milivoltmétrica, a gente coloca na escala de milivolts. Se a gente colocar na escala de milivolts e for medir uma tensão que é mais do que milivolts, é um pouco maior do que a escala permite, então ele vai sinalizar um erro. Então, procure ter noção de quais tipos de tensão você está medindo. Se você não souber, coloca na de tensão normal. E sempre atento para o limite do equipamento. Como a gente pode ver aqui, ó, nosso limite é de 1000 volts e de 600 volts, categoria 3 e 4. Então, se eu quiser, por exemplo, ler uma tensão, eu vou colocar aqui na escala de tensão. Aqui, eu estou lendo uma tensão DC. Isso aí é uma tensão residual que ele está lendo, erros de medição mesmo. Para eu fazer a medição, eu tenho que conectar os meus dois cabos. Aqui eu tenho um cabo vermelho e um cabo preto. Essa extremidade eu conecto aqui, ó. O preto coloca no COM e fica aqui. O preto nunca vai sair daqui. Para medir tensão, eu coloco o vermelho aqui na entrada de volts, ou ohms, ou capacitância, teste de continuidade. Então, vamos fazer um teste básico aqui. Se eu conectar aqui em ohms, aqui, está dando 0, ou seja, o circuito está aberto, 0L. Se eu conectar as duas pontas, aponta um sinalizador, indicando que o circuito está fechado, ou seja, existe continuidade. Então esse é o teste de continuidade, indicado por esse ícone de buzininha aqui. Para medir tensão, coloco na escala de tensão. Se eu colocar um com o outro aqui, naturalmente é para dar uma tensão 0, que é basicamente o que está dando ali, tirando pequenos erros de medição. Para fazer a medição de corrente, a gente tem que tirar daqui e colocar na escala de corrente. Você pode ver que está dando um erro. Esse erro é porque a minha escala selecionada é de tensão e eu estou colocando no jeito de medir corrente. Então eu tenho que mudar para corrente. Pronto. Por que ele apita dessa forma? Porque se você vai medir tensão, você normalmente coloca em paralelo com o seu componente. Se você coloca em paralelo com o seu componente, a resistência do medidor de tensão é bem alta. Então ele pega a tensão naquele lugar sem interferir naquele circuito. Para medir corrente, você coloca em série com o componente que você quer medir. Ou seja, a corrente circula pelo seu equipamento. A resistência tem que ser muito baixa para não interferir no circuito. Como eu selecionei para medir tensão, ele está pensando que eu vou medir em paralelo. Só que como está selecionado corrente aqui, a impedância é muito pequena.
Então, se eu colocar um paralelo, uma impedância muito pequena, é um curto. Isso pode gerar um arco elétrico e te machucar. E também pode queimar o equipamento. Por isso, você tem que estar atento ao que você vai medir. Então, vou medir corrente, coloquei na escala de corrente. Para isso, se eu tiver um circuito fechado, eu quero medir a corrente que passa por aqui. Eu tenho que abrir o circuito, colocar a corrente. Ou seja, a corrente está vindo por aqui, passando por dentro do equipamento, saindo pelo cabo preto e fechando o circuito. Agora, se eu quero medir tensão, tem aqui meu circuito, quero medir a tensão entre esses dois pontos. Eu simplesmente coloco um paralelo aqui, para medir. Entendeu? Então eu tenho a tensão desse ponto para esse. Para medir correntes mais altas, eu coloco o meu cabo vermelho aqui nesse A. E mudo ali para escala A. Aqui. Então, eu meço correntes mais altas, mais elevadas. Tem que mudar por conta da impedância interna. Então, esse basicamente é o multímetro. A gente também tem aqui um multímetro chamado de alicate. Alicate amperímetro. Já ouviu falar esse termo? É um termo que você pega o cabo onde tem corrente passando e você coloca ele. E pelo campo magnético gerado, ele consegue medir corrente. Aqui você tem entradas para você medir tensão também, se você quiser. Aqui tem os cabos desse multímetro. Você pode conectá-los aqui, colocar na escala correta e medir. Então, esses são os multímetros. A gente basicamente vai trabalhar mais com esse azul aqui, para fazer medições de tensão, corrente, resistência. Então, se você tiver um multímetro disponível, fica ligado nas especificações do fabricante, dá uma olhada no manual e toma sempre cuidado de segurança para fazer as leituras necessárias. Então é isso, fiquem ligados no próximo vídeo.